Olá, tudo bem? Sou Wagner Bertolini, professor de Química do site Estratégia Concursos. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito importante, principalmente para quem pretende prestar um concurso, por exemplo, para a área de Petrobras, uma matriz energética ou qualquer outra coisa que tenha química também, não é? Mas especificamente a Petrobras, porque mexe com petróleo e é uma fonte de energia, uma matriz energética. O assunto de hoje é termoquímica. Se você for analisar essa palavra, você vai ver que ela é composta. Ela é composta em termo e químico. Ou seja, o que é a termoquímica? A termoquímica é a parte da química que vai analisar as reações ou os fenômenos sobre o ponto de vista da energia envolvida nesses processos. E é justamente isso o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Tá ok? Então, termoquímica, parte da química que vai analisar e vai estudar os processos, fenômenos, as reações sob o aspecto qualitativo, quantitativo, que envolve a energia e como a gente pode trabalhar com essas considerações a respeito disso. Vamos ver? A energia transferida entre dois corpos, ou mesmo entre diferentes partes de um mesmo corpo, que tem temperaturas diferentes, é chamada de calor. Portanto, energia transferida, calor. Qual é a unidade que nós usamos para medir a energia? A unidade caloria. E o que equivale a essa caloria? O que seria uma caloria? Então, o conceitozinho para uma caloria é a quantidade de energia, ou quantidade de calor necessária para que você aumente em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Logo, você tem 1 grama de água passar de 20 graus, por exemplo, para 21 graus. Esse calor necessário é a nossa caloria. É muito comum a gente ver em alimentos, né, quantas calorias tem aquele alimento. Pão, bolacha, doces, refrigerantes. Normalmente isso vem estampado no seu rótulo. Existe uma relação entre caloria e joules. Uma caloria corresponde a 4,18 joules, ou joules, como dizem alguns. Como é que eu determino a caloria de um fenômeno, de um processo? Na verdade, eu vou determinar com o uso de um calorímetro. Aqui eu tenho um esqueminha que retrata um calorímetro. Seria o seguinte, pensa que eu tenho aqui uma massa de um material, ele está dentro de um compartimento, todo fechadinho, tem aqui as tampinhas, né? Aqui eu tenho eletrodos, certo? Os eletrodos. Isso aqui está dentro de uma massa conhecida de água e uma temperatura conhecida de água. Tem um agitador para que homogeneize toda essa água que está aqui dentro, para que também a troca de calor seja a mais perfeita possível. Tem um termômetrozinho aqui acoplado. Esse termômetro vai analisar o quê? O ΔT, a variação de temperatura. Bom, e o que acontece? Eu vou fazer a ignição e vou gerar a reação aqui dentro. Esta reação, ao ocorrer, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma reação que libera calor. Se ela liberar calor, ela vai aquecer a água que está aqui fora e o termômetro vai analisar essa variação. Ou ela pode absorver calor. Se ela absorver calor, ela vai retirar calor do meio. Então ela vai retirar calor do meio, essa água vai diminuir a sua temperatura e o termômetro vai medir justamente essa diminuição. Como a gente conhece a massa e sabe este conceito, a variação 1 grama variando 1 grau, determina-se qual é a variação de entalpia, qual é a variação de energia, certo? Então, basicamente, é assim que funciona um calorímetro. Bom, como eu mencionei agora há pouco, eu falei a palavra entalpia. Entalpia nós vamos indicar por H, pela letra H. Você viu que ali eu só cheguei ao cálculo, eu só medi a variação do processo.
Eu não sei necessariamente quanto que era que já havia nos reagentes. Eu só analisei a reação sob o ponto de vista de reagente chegando a determinados produtos. Portanto, eu analisei apenas a variação da entalpia. O que é entalpia? Total de energia liberada ou absorvida em uma transformação de um dado sistema a uma pressão constante. Quando eu disse que a reação pode liberar calor, quando libera calor, ela é do tipo exotérmica. Exotérmica. Então, a reação exo quer dizer para fora. Quando você viaja para o exterior, não é? Você tem animais com exoesqueleto, tem um esqueleto na parte de fora. Liberta calor para o meio ambiente. No nosso calorímetro, se a reação liberar calor, o que vai acontecer com a vizinhança, ou seja, com a água? Esta água aqui vai ser o quê? Aquecida. Então, a exotérmica iria liberar calor para a água seria aquecida. Logo, como é que a gente pode representar ou tratar, né, de uma reação do tipo exotérmica? Nós temos algumas maneiras. Preste atenção, porque essas maneiras são muito cobradas nas provas, tá ok? Eu posso fazer análise gráfica. O que é análise gráfica? Eu vou colocar os reagentes de onde eu parti. Esses reagentes já tinham um conteúdo energético, faço a reação e eu vejo que houve a liberação de calor. Se houve a liberação de calor, eu sei que os produtos terão menos calor armazenado que os reagentes. Portanto, graficamente, você tem que guardar assim. Na exotérmica, eu sempre vou partir de um nível maior para um nível menor. Então, o meu gráfico sempre vai partir do mais para o menos. Se eu quiser calcular a variação da entalpia, o que eu tenho? Eu tenho aqui a entalpia final, que é dos produtos, e tenho a entalpia inicial, que é tudo que tem de energia armazenada aqui em A e em B. Ao final, é energia armazenada em C e em D. Você viu que aqui tem um sinalzinho de mais e ainda tem o que aqui? Calor. Portanto, você pode entender que o calor também é o quê? É um produto da reação. Ele é um produto da reação. Logo, foi, entre aspas, formado, foi liberado o calor. Tranquilo? Bom, como é que a gente calcula o ΔH? De uma maneira geral, a gente sempre trabalha com entalpia do fim em relação ao início. Quase tudo que nós trabalhamos para analisar a variação é sempre situação final menos a inicial. Veja, olha aqui para o gráfico, se aqui eu tenho os produtos, vou colocar assim, de uma maneira bem tranquilinha, um valor menor. E aqui eu tenho os reagentes, um valor maior. Se de um valor menor eu tiro um valor maior, eu vou ter um resultado positivo ou negativo? É isso que eu quero saber. Se de 4 eu retiro 7, o valor menor eu tiro o maior, vai dar um valor o quê? Negativo. Portanto, esta equação ela também pode ser escrita assim, ó, A mais B, dando C mais D. E eu coloco não aqui o calor como um produto, como tem ali na reação. Eu coloco assim, ó, ΔH igual menos X quilocalorias e assim por diante. Tranquilo? Logo, são 3 maneiras possíveis de você ser questionado. O gráfico é uma delas. Essa aqui que eu estou refazendo, ó, umas X calorias. Então, ele vem como produto, ou ele vem fora da equação como ΔH, ou ele vem com análise gráfica que tem esta característica. A reação também pode ser de um tipo que, em vez de liberar calor, aquecer a água, ela resfria a água. Quer dizer que aquela reação, a água que eu falo, gente, pelo amor de Deus, lá do calorímetro, tá?
se eu fizesse dentro de um calorímetro. Tá legal? Se eu fizer a reação dentro do calorímetro. Se eu fizer fora, o raciocínio é o mesmo, mas agora eu estou falando de água, não é? A água do calorímetro. Se eu fizesse essa reação aqui, A mais B dando C mais D dentro de um calorímetro, eu iria ver que se ela esfriasse a água, ou seja, diminuísse a temperatura da água, ela retirou o calor da água. E por que ela retirou o calor da água? Porque ela precisa de calor para reagir, para que ocorra a reação. Então vejam aqui, ó, o calor está como reagente, não é? Você está vendo o calor como reagente. Eu posso escrever essa reação de outras maneiras. Vamos ver? Posso escrever assim, ó, A mais B, dando C mais D, e para te sacanear, ele joga assim, ó, menos X calorias. O que ele fez? Ele pegou o calor e jogou para o lado do produto. Sabe para quê? Para te ferrar. Por quê? Quando ele joga tudo para o lado do produto, você pode ficar em dúvida se é endotérmica ou se é exotérmica. Qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Quando é produto e o produto está com sinal positivo, o calor do lado dos produtos, ele está com um sinal positivo, é que ele foi produzido, o calor foi produzido. Se você pensar assim desse aspecto, para acontecer essa reação, teve que se te retirar calor. Então, olha, retirar calor. Essa é a segunda maneira de você pensar. Uma terceira maneira de você pensar seria assim, A mais B, dando C mais D, e aí ele não coloca nada na equação, ele põe do lado assim, mais X calorias. Tá legal? Quantas maneiras tem a exotérmica? 3. Quantas maneiras tem a endotérmica? 4. Por que 4? Porque nós já vimos que seria assim também, né? A mais B mais calor, ou X calorias, dando C mais D, que foi exatamente isso aqui que eu coloquei aqui em cima. Tá legal? Aqui estão as 3 maneiras na forma de equação, e a quarta maneira está aqui, ó. Você tem o reagente A e B, eles vão absorver energia, portanto vão aumentar o nível energético para chegar à produção de C mais D. Por isso, aqui nós temos o valor maior de entalpia, que está aqui, ó, menos o valor menor. Se do maior eu tiro o menor, portanto o ΔH é entalpia final menos inicial, e eu sei que aqui é maior e aqui o inicial é menor, esse ΔH, a gente fala que ele tem que ser o quê? Maior que zero. Esse ΔH, ele é positivo, você encontra assim, mais X calorias. Essa é a diferença. E são essas 2 reações só, que nós vamos ver. Portanto, ele vai tentar te confundir. De uma maneira geral, quando ele faz alguma questão, ele tenta te confundir. Sabe por quê? Porque, veja, se você coloca aqui sinal negativo, veja que o ΔH tem o quê? Positivo. Ele quer te confundir mesmo, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Se aqui o ΔH é negativo, o calor na reação é o quê? Positivo. Tá? Então ele quer tentar trazer, sabe o que para você? Complicação. E eu penso o seguinte, sempre que o ΔH for positivo ou negativo, pensa, ele aumentou ou diminuiu o conteúdo energético? É isso que eu quero que você pense. Aqui o sinal é negativo, né? A variação é menor que zero, é negativa. Significa que os produtos estão com menos energia. Só isso. Você tem que pensar assim, produtos com menos energia. Aqui, o ΔH é positivo, então variou aumentando. Significa, olha aqui, ó, que o produto tem mais energia. Pode guardar assim que eu acho que você não erra mais. Depois você pode facilmente trabalhar com essas relações. Aqui eu não tenho uma reação química, mas eu posso ter uma substância mudando de estado físico, certo? Sempre que eu quero fazer o sólido virar líquido em pressão constante, eu tenho que aumentar a temperatura. Portanto, eu tenho que absorver energia. O líquido, né, o sólido absorve e vira líquido. O líquido absorve e vira o quê? Gás. Portanto, daqui para cá,
a gente aumenta a temperatura. E eu já disse que isso aqui é um processo de que tipo? Endotérmico. No estudo de soluções eu já fiz até essa discussão. Daqui para cá, perde energia, diminui energia. Daqui para cá, diminui energia. Daqui para cá, aumenta. E daqui para cá, aumenta. Certo? Então, no sentido para cá, aumenta a energia. Se aumenta porque absorve. O sentido de volta é exotérmico. Para onde que é exotérmico? Para lá. Beleza? É uma reação química? Não, é um processo físico. Portanto, nós temos também esses dois tipos de comportamentos nas mudanças de estado físico. Absorver ou liberar energia. Uma coisa que você precisa saber é que algumas substâncias simples, elas podem ter um fenômeno chamado alotropia. E na alotropia, as substâncias são diferentes e, inclusive, terão estados energéticos diferentes. O que nós vamos considerar para a alotropia é que a forma mais estável, a forma mais comum, a mais estável, terá a entalpia igual a zero. Então, nós temos 4 casos básicos. Nós temos o carbono, que tem alotropia, em que o grafite é a forma mais estável. Portanto, aqui é zero. Aqui é zero, daqui para cá existe um ΔH. Existe uma variação de energia. Essa variação de energia é a entalpia do carbono na forma de diamante. O oxigênio tem 2 formas, o oxigênio gás e o ozônio gás, tá? Ou oxigênio e ozônio, pode ser que eles estejam até em outros estados. Mas eu só vou considerar aqui igual a zero se o oxigênio estiver no estado gasoso, tá ok? Para o ozônio, não será zero. A mesma coisa para o enxofre. O rômbico é a forma estável. Portanto, para o rômbico, estado sólido, zero. E o fósforo branco e o fósforo vermelho. Esse aqui é zero. Logo, pessoal, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se numa equação ele colocar apenas S ou C, que é o grafite, pode ser também o diamante. Se eu fizer o cálculo com o calor do diamante, o ΔH vai dar um valor diferente do que se eu fizer um cálculo, um ΔH com o valor do grafite. A temperatura em que eu meço essa variação de energia também é importante. O que nós vamos ter normalmente, nas variações de determinação de ΔH, eles devem ser feitas a temperatura constante. Se eu mantenho a temperatura constante, isso é para evitar que ela influa no resultado do ΔH. Tá ok? As transformações geralmente vão ser trabalhadas com uma temperatura constante e padronizada 25 graus Celsius. É o que a gente considera normalmente a temperatura ambiente. Tá ok? Não confunda com CNTP. Temperatura CNTP é zero. Ambiente a gente considera 25. A quantidade dos reagentes e dos produtos é também um fator que vai influenciar no valor do ΔH. Por quê? Pensa, se eu tenho um pedacinho de carvão desse tamanhozinho, e aí eu queimo esse pedacinho de carvão, concorda, Emanuel, que isso aqui vai liberar X calorias? Agora, se a minha quantidade de carvão for maior, vai liberar Y calorias. Quem libera mais? Queimar um pedacinho de carvão ou um pedação de carvão? Um pedação. E tem mais, viu? Se eu disser para você que aqui tem uma massa X gramas, e essa massa aqui, por exemplo, corresponder a 8x, esse calor aqui, ele é 8 vezes maior que esse. Então, o que eu quero chamar a atenção, logo de cara, é que existe uma relação proporcional aqui, viu? Diretamente proporcional. Eu tenho uma reação acontecendo onde eu queimo uma massa X, calor liberado Y. Se eu dobrar a massa, dobro o calor liberado. Se eu triplicar a massa, triplica o valor liberado. Se eu reduzir a massa pela metade, reduz o calor liberado pela metade. Logo, isso vai ser muito questionado, sabe onde?
com cálculo estequiométrico. Adoram fazer isso em provas, cálculo estequiométrico. A equação termoquímica, ela precisa, portanto, te trazer várias informações, porque você precisa saber a temperatura, você precisa saber a pressão, você precisa saber o estado físico, você precisa saber a variedade alotrópica. Tudo isso eu já disse para você. Portanto, estado físico eu disse que é importante saber. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui hidrogênio mais oxigênio, e aí eu vou produzir água, essa reação é exotérmica, né? Você viu que a água tem menos energia? Tranquilo? Então, isso aqui seria o ΔH. Ó. Isso seria o ΔH que eu vou chamar 1. Agora, qual é o estado físico que eu posso encontrar água, hein? Qual é o estado físico que eu encontro água? Vamos só recapitular? Eu tenho água em que estado físico? Sólido. Eu tenho água no estado físico o quê? Líquido. E eu tenho água no estado físico gasoso. Se eu pusesse água em termos de valor de energia, entalpia, quem que estaria aqui? Tudo água. Mas qual é o estado físico? Você sabe, Manuel? Quem tem mais calor, mais energia? Gelo, água líquida ou vapor de água? Vapor tem mais? Então aqui é o vapor, o gasoso. Quem tem menos energia? O gelo. Certo? Então água sólida. E aqui líquido. Quer dizer que se eu chegar para água vapor, ou gás, ou água líquida, ou água sólida, o ΔH pode ser o U1, pode ser o ΔH2, ou pode ser o quê? O ΔH3. Então você concorda que dependendo do estado físico da substância, a reação é exatamente a mesma. Estou partindo do hidrogênio gasoso, do oxigênio gasoso, e eu preciso saber se eu vou chegar na água líquida, gasosa ou sólida. Os ΔH são diferentes. É só você lembrar que a energia aumenta quando você passa de sólido para líquido, de líquido para gás. Tranquilo? Então a equação termoquímica é a equação mais completa que existe. Ela, na verdade, ela deve ser completa para permitir que você calcule as coisas com confiança. Veja, essa reaçãozinha bem simples. Carbono sofrendo combustão, produzindo CO2. A 25 graus Celsius, o carbono é sólido. Só que eu tenho carbono em qual forma? Grafite diamante. Qual forma que ele usou aqui, alotrópica? Grafite. Qual é o estado físico do oxigênio? A 25 graus Celsius e uma atmosfera? Gás. E qual é o estado físico do CO2? Gás. Eu preciso saber, gente, porque se o CO2 produzido for líquido, o ΔH vai ser diferente. E aqui eu tenho ΔH. Olha todas as informações que ele me deu. Ele pode dar todas essas informações assim, ou pode falar, né, nas condições padrão. Aí ele não precisa colocar isso aqui, tá legal? Ele não precisa colocar, ele fala na condição padrão. Ou a 25 graus Celsius, uma atmosfera, ele põe lá no enunciado. O que interessa é que você tenha a equação, os reagentes nos seus devidos estados físicos nesta temperatura e nesta pressão, e o ΔH. Esta é a equação mais completa, é a termoquímica. Entalpia padrão é, portanto, a entalpia medida nessas condições. Quando eu falo de entalpia padrão, a gente pode até usar o zerinho. Não sei se você já viu a aula de eletroquímica. Você tem esse E, potencial de eletrodo, não é? Padrão. A forma alotrópica você deve conhecer. E uma coisa fundamental que está aqui no finalzinho em vermelho. Esses valores, eles são todos relativos e arbitrários, na verdade. Nós tivemos que atribuir valores a partir de um conceito. Qual o conceito? Todas as substâncias simples no estado padrão têm ΔH igual a 0.
Ok? Na verdade, ΔH não, desculpa. Entalpia igual a zero. Todos, né, que forem compostos, substâncias simples, devem estar no estado padrão. A entalpia será igual a zero. Tem aluno, tem candidato que esquece isso. E a hora que chega na prova, ele fala assim, nossa, acho que estão faltando dados, falta informação. Não, falta ele se lembrar disso. Nós vamos ver alguns casos particulares da termoquímica, ou seja, os tipos de reações. Nós temos a entalpia de formação. Por incrível que pareça, é uma coisa extremamente fácil, mas tem gente que não sabe fazer. Eu vou dar esse exemplo e depois eu vou dar uma outra equação aqui sem o valor numérico, só para você entender como é que faz. O que é entalpia de formação? Corresponde à variação de entalpia envolvida na formação de, grifem isso, ó, 1 mol. É a coisa mais fácil para o camarada errar. 1 mol de substância, a partir do quê? A partir da substância simples no estado padrão. Você deve fazer a reação de síntese e colocar a variação de entalpia para 1 mol de um composto. Por exemplo, o metano. Se a substância é metano, CH4, sabe como é que eu tenho que pensar? Tem que pensar assim, vamos montar o metano, tá bom? Essa é a ideia. Eu tenho aqui carbono. Qual é a substância simples em que eu tenha carbono? Aí o cara fala assim, o grafite. Por quê? É carbono na forma de grafite, que é a variação a forma alotrópica mais estável. Então eu coloco aqui, carbono grafite. Mas agora eu preciso montar H4. O H4 vem de hidrogênio. Qual a substância simples formada por hidrogênio? H2. Beleza. Só que observe que aqui eu tenho 4 Hs e aqui eu só tenho 2. Então eu faço aqui o balanceamento com o número 2. Tudo tranquilo? A partir daí eu tenho esse ΔH. Isso é determinado. Tá legal? De que maneira? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Eu só vou fazer um rascunhozinho aqui, é o seguinte, qual que seria a reação, né? A reação para mostrar a entalpia de formação da glicose. Vou colocar aqui. Qual que seria? Então vejam, eu preciso de carbono, e o carbono vem na forma alotrópica grafite. Certo? Quantos carbonos eu preciso aqui? 6. Então aqui eu já vou fazer o balanceamento. 6. Hidrogênio vem a partir do gás hidrogênio. Portanto, eu venho aqui, gás hidrogênio. Quantos Hs eu preciso ter? 12. Logo aqui eu vou multiplicar também por 6. E oxigênio vem do gás oxigênio. Tudo substância simples, perceberam? Quantos oxigênios eu tenho aqui? 6. Portanto, eu precisaria de 3 mols. Esta é a reação de formação da minha amiga glicose. Tá legal? Seria assim. E aí o valor de ΔH, depois você consulta, você não é obrigado, muito menos eu, a decorar valores de ΔH. Só se fosse um doido, né? Varrido. Algumas a gente até sabe, mas você não é obrigado a saber. Entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Olha, é a energia envolvida quando você faz a combustão de uma dada substância. Só que tem sempre o referencial. Qual o referencial? Para 1 mol da substância. E qual a observação geral? Todos os participantes devem estar no estado padrão. Então, por exemplo, metano. Metano, na química orgânica, você sabe que é CH4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 mol do CH4, 1 mol do CH4, fazer a sua oxidação, a sua combustão, portanto, isso aqui é na presença de oxigênio. Produto da combustão total, substância, gás carbônico, substância composta, gás carbônico. Qual o estado físico dele? Gasoso. E água líquida. Tem alguns numerozinhos aí, eu preciso ver se já está corretamente balanceado. Eu já vou até te adiantar que não.
Falta balancear o oxigênio, provavelmente. Tá ok? Veja, eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Eu tenho 4Hs, aqui eu tenho 4Hs. Só que a partir do momento que aqui é 1, eu tenho 2 oxigênios. E aqui eu tenho mais 2, total 4. Portanto, aqui, ó, faltou balancear o O2. Tranquilo? Quanto que foi liberado? Foi liberado 212,8 quilocalorias por mol. Então, eu também posso extrapolar assim, ó, 212,8 quilocalorias para quanto? Se você calcular a massa do metano, a massa molar dele é 16 gramas. Por quê? Se é para 1 mol dessa substância, 16 gramas. Certo? Aqui o valor é negativo, né? Porque foi liberado. Toda reação de combustão, falou em queima, falou em combustão, toda reação de combustão é obrigatoriamente exotérmica. Isso é um dado que já fica subentendido. Se você precisar em algum momento já meio apavorado na prova, ter que chutar o tipo de reação, falo chutar porque às vezes não deu tempo de fazer, endotérmica não pode ser. Tá? Para combustão, geralmente o que você faz? Você queima alguma coisa para liberar o quê? Liberar calor. Então, combustão é sempre exotérmica. A de formação, tem que tomar cuidado porque eu não posso afirmar. Combustão sempre exotérmica. Por que eu já fiz essa regrinha de 3 aqui? Porque eles adoram fazer estequiometria, certo, Emanuel? Agora ele fala assim, então para liberar 800 calorias, quanto eu preciso de metano? X. Se eu usar 700 gramas de metano, quanto é liberado? Ponho 700 aqui, X. É muito fácil, cara, e muita gente erra. Tá ok? Vou fazer um breakzinho, a gente volta depois com a parte final e exercícios. Um abraço.